A pergunta muito presente no coração e na vida de algumas pessoas é: onde está Deus quando enfrentamos dificuldades? Inadvertidamente, nós achamos que a vida, ela precisa ser sem dificuldades, sem lutas. E a palavra de Abacuque é: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que no curral não haja gado, ainda que tudo dê errado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia me alegrarei. Talvez você esteja aqui nesta noite se perguntando: onde está Deus quando enfrentamos dificuldades? Quando a corda arrebenta, onde está Deus? Quando a gente está em situação que aparentemente a gente não tem saída, não tem o que fazer, quando a enfermidade nos consome, quando a Covid bate na nossa porta e chega na nossa família, quando por conta da pandemia chega o desemprego, a firma fecha, ou há falência, quando as pessoas que amamos se vão, quando chegamos no fundo do poço, o que fazer? Onde está Deus nesse momento? Algumas pessoas nessas horas roem a unha até o sabugo, andam de um lado para o outro, outros entram pelo caminho do desespero. Tem gente que na hora em que essas circunstâncias acontecem, entra pelo caminho dos calmantes. Eu não sei qual é a sua situação nesta noite, mas certamente, nesta noite nós estamos falando para pessoas que estão passando por dificuldades. Mas o que Deus está fazendo? Como é que Deus está enxergando essas situações? O que você faz? E o que Deus faz? Quando nós estamos sem saída, o que Deus faz? Eu me lembro de um momento na vida do povo de Israel, lá no capítulo 14 do livro de Êxodo. A palavra de Deus nos diz que eles estavam vivendo um momento assim, porque eles tinham saído do Egito. Diz a palavra de Deus que o exército de Faraó estava vindo atrás para recapturá-los e levá-los de volta, escravos, para o Egito. Moisés liderando o povo. Diz a palavra de Deus que neste momento tão difícil, eles chegam diante do Mar Vermelho. E agora o povo começou a reclamar com Moisés, a murmurar. Será que Deus nos trouxe para morrer na praia? Deus nos trouxe para passar por esta humilhação? E a Bíblia diz que Moisés disse o seguinte ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E é possível que você esteja com seu coração aflito por suas circunstâncias. É possível que você esteja desesperado pelas dificuldades que você está enfrentando nesse momento da sua vida.
Mas a mensagem de Deus para o seu coração nesta noite é: calma, espere em Deus, confie no Senhor. Deus tem provisão para o seu coração, para a sua vida. Então, tenha calma, espere no Senhor. Nesta série de mensagens que tem como título Jesus é a resposta, e nós temos desde o primeiro domingo desse mês falado sobre alguns temas específicos. Nesta noite, eu quero dizer para você que Jesus é a resposta de Deus para as suas necessidades. Jesus é a resposta de Deus para as suas necessidades. E eu gostaria de ler o texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 6, os versos de 1 até o verso de número 12. Eu vou ler esse texto da palavra de Deus, você vai poder acompanhar esse texto comigo. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanto? E Jesus disse: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É possível que você já tenha ouvido mensagens em torno da multiplicação dos pães muitas vezes. E talvez você esteja pensando: esse texto de novo. Eu fico impressionado como que a palavra de Deus tem o poder de renovação. E como que a mesma palavra tem o poder de falar coisas novas e abençoadoras. E a nossa expectativa é que esse texto da palavra de Deus seja uma palavra nova para o seu coração nesta noite. Esse velho texto, essa velha história, traga uma lição especial para a sua vida, de encorajamento e de fortalecimento especial. Uma das coisas muito importantes que nós aprendemos nesse texto da palavra de Deus é que quando nós nos assentamos, oferecemos o ambiente adequado para acontecer o milagre. De uma certa maneira, nós atrapalhamos a ação de Jesus na nossa vida, na medida em que nós resolvemos fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes, nós colocamos os nossos problemas para o Senhor, em oração, e quando nós saímos desse momento de oração, nós vamos lá e pegamos todos os problemas e colocamos de novo sobre os nossos ombros. Nós dizemos que confiamos nossas necessidades a Deus, mas persistimos em carregá-las,
em nossas próprias mãos. A grandeza das nossas preocupações nos dão conta de que, ao invés de deixarmos as nossas lutas e dificuldades nas mãos do Senhor, nós continuamos tratando como se fossem nossas responsabilidades e achando que nós é que vamos ter as soluções para todas as nossas necessidades. Quando Jesus viu aquela necessidade, Jesus disse para os discípulos: façam com que eles estejam todos assentados. Fazei o povo assentar-se, diz o texto no verso de número 10. Imagina, 5.000 pessoas, todas famintas. Aquele momento era um momento de muita inquietação para os discípulos, e eles vão a Jesus dizendo: olha, o povo está com fome, despede a multidão, o caminho é longo, estamos num lugar deserto, não tem como comprar comida para tanta gente. E a resposta de Jesus foi: fazei o povo assentar-se. Talvez qualquer um de nós pensaríamos em uma ação. O que nós devemos fazer? Quais são as ações para resolvermos esse problema? Mas para Jesus, era necessário que o povo se assentasse. Talvez esta seja a primeira grande lição que você deve levar para o seu coração nesta noite. Suas lutas, seus problemas, suas necessidades, e você está aí, como louco, tentando resolver tudo, num vai e volta terrível. Quando Jesus diz assim: fazei o povo assentar-se. Isso me faz lembrar uma expressão de Jesus que está no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, quando ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Nós precisamos aprender de Jesus, para que possamos encontrar o descanso que a nossa alma necessita. O povo se assentou como foi ordenado. E diz a Bíblia que, a partir desse momento, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, distribuiu entre eles, igualmente, os pães, quanto queriam, diz a palavra no verso 11. Eu gostaria de lembrar de uma expressão que está lá no livro do profeta Jeremias. A Bíblia diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Preste atenção nesta palavra, porque para os discípulos e para aquela multidão, aquele momento era de desespero. Mas aí a gente se volta para a palavra de Deus e a Bíblia diz assim: eu posso todas as coisas. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa, e a ideia aqui, acaso haveria alguma coisa que seria difícil demais para que eu possa fazer? Eu queria que você lesse comigo esta última parte do versículo de novo, quando diz assim: haveria coisa demasiadamente maravilhosa ou difícil para mim? Você acha que existe alguma coisa que é difícil para Deus? Agora, substitua a palavra coisa por sua necessidade. Substitua a palavra coisa por sua necessidade. Você preenche esse espaço em branco que eu deixei aí. É difícil para mim. Agora, você vai colocar nesse espaço em branco a sua necessidade. Aquilo que para nós é demasiadamente difícil,
é possível para o Senhor? Porque a palavra de Deus nos faz essa pergunta: haveria alguma coisa difícil demais para mim? Eu não sei quais são as lutas e as necessidades que você está enfrentando nesta noite. Mas eu queria que neste momento a gente parasse um pouquinho. Eu queria que você orasse comigo. E eu queria que você desse nome para a sua necessidade. Eu me lembro daquele dia quando Bartimeu se encontrou com Jesus. Ele era cego e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, mandou que o chamassem. E a Bíblia diz que disseram para Bartimeu: olha, o mestre te chama. E Bartimeu de um salto lançou a sua capa e foi até Jesus. E quando ele chegou onde Jesus estava, Jesus lhe perguntou assim: que queres que eu te faça? Bartimeu era cego. Possivelmente alguém diria assim: mas é óbvio que o que ele queria era a cura da cegueira. Mas Jesus perguntou a Bartimeu: que queres que eu te faça? Foi necessário que Bartimeu dissesse para Jesus: mestre, que eu veja. Eu preciso ver. E a Bíblia diz que Jesus disse para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo pelo caminho. Por isso, eu quero que você coloque no espaço em branco a sua necessidade. A sua necessidade é difícil demais para Deus? Será que você está desafiando a Deus porque você está colocando um problema que está acima da possibilidade dele? Você acha? Então eu quero, antes de continuar a mensagem, eu quero orar a Deus nesse momento, porque existem tantas necessidades nesse momento na vida de tanta gente. Esse momento é momento de oração. Eu quero que você ore. Léo vai tocar uma música, e enquanto nós vivemos esse momento, vai ser a oportunidade de você dizer, você colocar aí, né, na sua mente, no seu coração, a sua necessidade, aquilo que você está passando, aquilo que é demasiadamente difícil para você, mas que você sabe que não é difícil para Deus. É o momento de você dizer: Senhor, eu preciso do teu auxílio, porque para mim é difícil demais, mas eu sei que tu podes todas as coisas, porque a tua palavra diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa ou difícil para mim? Diz o Senhor. Então nós vamos orar e dizer: Deus, nós confiamos em Ti. Confiamos que Tu podes. Ó Deus, nesse momento há muita gente colocando para o Senhor as suas necessidades, suas lutas, suas impossibilidades. Mas segundo a Tua palavra, aquilo que é impossível para os homens, é possível para o Senhor. Aquilo que para nós é demasiadamente difícil, basta uma palavra Tua. Por isso, ó Deus, nós queremos pedir uma intervenção do Senhor nesta casa, nesta família, nesta enfermidade, nesse desemprego, nesta dor, nessa depressão. Quero pedir, ó Deus, uma intervenção do Senhor nesse casamento, nesta relação familiar quebrada, aquilo que é demasiadamente difícil para os homens. Basta uma palavra do Senhor
nós cremos nas tuas possibilidades. Por isso, Deus, venha com teu poder nesta hora. Manifesta, ó Deus, da tua graça nesta hora. Porque nós cremos que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Aquilo que para nós é uma barreira intransponível, aquilo que para nós é uma situação impossível, aquilo que para nós é uma realidade que não tem o que fazer, basta um movimento do céu para que tudo mude. Por isso, ó Deus, nós pedimos uma intervenção do Senhor em cada vida, em cada família. Nós pedimos a ação poderosa do Senhor, porque nós cremos nas tuas possibilidades, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, querido, talvez você esteja pensando, é porque o pastor não conhece a minha situação. Na verdade, tudo que eu preciso conhecer e tudo que você precisa conhecer nesta noite é a grandeza do poder de Deus. É nos apropriarmos da verdade das suas promessas. Ele é o Senhor e nada é difícil demais para Ele. Há uma expressão no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso de número 27, que a Bíblia diz assim: as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Nada é impossível para Ele. Isso inclui o seu trabalho, a sua escola, seu casamento, seus relacionamentos quebrados, sua saúde. Nesse capítulo 6 do Evangelho de João, ficamos sabendo de uma grande multidão seguindo Jesus. Eles atravessaram o mar da Galileia. João afirma que Jesus olhou ao redor e viu aquela grande multidão aproximando-se. No capítulo 14 do Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, melhor, a Bíblia diz que já era tarde e o lugar era deserto. Jesus perguntou a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? E talvez a pergunta é, por que Jesus perguntou para Filipe? Será que Jesus estava precisando de um conselho? Estaria Jesus entrando em pânico diante daquela realidade? Certamente que não. No céu não há pânico, apenas planos. Nós estamos vivendo um tempo de crise. No céu não há crise. Tudo está sob controle. Aqui as coisas estão assim, essa confusão toda, mas no céu está tudo sob controle. Jesus sabia exatamente o que iria fazer naquele contexto. E Ele sabe exatamente o que precisa ser feito neste contexto também. Jesus queria que Filipe aprendesse algumas coisas a respeito de si mesmo e a respeito de Jesus. Filipe fez uns cálculos com eficiência, mas errou por não incluir Jesus nas suas contas. Diz a palavra de Deus que ele, imediatamente depois de receber de Jesus aquela inquirição, ele disse para Jesus: olha, 200 dinheiros ou 200 denários não seriam suficientes para comprar pão para toda essa gente.
Muitas vezes, nós nos desesperamos com as nossas contas, porque deixamos Jesus fora delas. Em muitos momentos, acontece conosco a mesma coisa que aconteceu com Filipe. A calculadora fala mais alto do que a palavra de Deus. E quando nós deixamos Jesus do lado de fora das nossas contas, as contas não batem nunca. O que Filipe precisava aprender, e possivelmente nós também precisamos aprender, é que, embora aquele problema parecesse difícil demais, grande demais para a sua avaliação, para Jesus era algo simples. Os discípulos, assim como eu e você, ficamos nos perguntando: Senhor, o que podemos fazer? Foi assim que os discípulos estavam naquele momento. O que nós podemos fazer para resolver esse problema? Olhamos para um lado, olhamos para o outro, não conseguimos enxergar uma possibilidade. Mas quando Jesus olha para aquela situação, Jesus vê naquele momento uma oportunidade perfeita para a realização de um milagre. Nos versos 5 e 6 a Bíblia diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sabia exatamente, e ele sabe o que deve fazer na nossa vida. O processo de aprendizado era por conta de Filipe, era para o benefício de Filipe. Assim como o processo de aprendizado também é para o nosso benefício, porque ele sempre sabe, ele sabe como vai terminar essa história, e ele permite que passemos por determinadas experiências, para que aprendamos a confiar nele todos os dias. Filipe era estatístico, possivelmente, como a gente diz, né, tinha uma régua de medir no bolso. No primeiro momento, aonde vamos comprar tanto pão? 200 denários, 200 dias de trabalho, não irão ser suficientes para alimentar essa multidão toda. É interessante que parece que são duas conversas diferentes. Jesus pergunta para Filipe: para onde vamos? E a resposta de Filipe: quanto vai custar? É mais ou menos assim que acontece com a gente também. Antes da gente ficar criticando o pobre do Filipe, vamos admitir, a gente também fica fazendo muitas contas, e a gente fica construindo muitas impossibilidades, porque preferimos confiar na calculadora do que confiar no poder de Deus. Tudo que o Senhor queria que Filipe dissesse naquele momento é: Senhor, eu não tenho a mínima ideia, não sei o que fazer, é impossível para mim, mas eu creio que é possível para o Senhor, porque para o Senhor não existe nada impossível. Então a solução não está em minhas mãos, está em tuas mãos, e eu estou aqui apenas para contribuir com o Senhor, naquilo que o Senhor precisar. Filipe viu a situação, o tamanho do problema, só que ele não se lembrou que Jesus está acima da situação e Jesus está acima do problema. Ele estava mais convencido do que não podia ser feito do que daquilo que Jesus podia fazer. Jesus se utiliza
daquele momento para trazer a Filipe, aos discípulos, a mim e a você, esta grande lição. Ao invés de ficarmos olhando para o problema, nós precisamos olhar para Jesus. Ao invés de focalizarmos a nossa vida nas dificuldades, nos problemas e nas impossibilidades, nós precisamos permanecer olhando para Jesus, mesmo que passemos por problemas. Aí a gente pode falar como Abacuque: todavia me alegrarei, porque Ele é o Deus da minha salvação. Ali estavam recursos minguados: 5 pães e 2 peixes. Jesus se utiliza de pessoas, e dessa vez usou um menino, diz a palavra de Deus. Não há nada tão pequeno que não deva ser colocado nas mãos de Jesus, porque nas mãos de Jesus nada é insignificante. Pode ser pequeno, mas não insignificante. Pão de cevada era o pão de menor valor dentro daquele contexto. Os pães de cevadas, pães de cevada eram pequenos pães do tamanho de uma panqueca, achatados, duros, quebradiços. Pães de cevada era considerado o pão dos pobres. A palavra peixes aqui nos dá a conotação de peixes pequenos, peixes miúdos, sobra de pesca. Não eram peixes graúdos grandes, não, eram peixinhos, sobra de pesca, sem valor. Pães e peixes sem valor. Um dos discípulos, chamado André, disse para Jesus assim: aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. E seria tão bom se ele falasse só isso, se ele parasse por aqui. No entanto, ele prosseguiu dizendo: mas o que é isso para tanta gente? Que pena, não é? Que pena que ele não parou pelo meio do seu discurso, ele não parou a frase pelo meio. Ele poderia só ter dito: aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele continua dizendo: o que é isso para tanta gente? Isto é, isso é insignificante. É possível que você olhe para as situações e você pense que elas são impossíveis, ou aquilo que você tem em suas mãos seja insignificante. É insignificante enquanto estão em nossas mãos, mas quando colocados nas mãos de Jesus, elas tomam um poder extraordinário. Não importa a quantidade, não importa se aquilo que temos é muito ou pouco, precisamos colocar as nossas coisas nas mãos de Jesus. E aí acontece o milagre. E esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele acontece em 3 etapas, 3 etapas específicas. Primeiro, quando é transferido para Jesus. Esse é o primeiro milagre. E o primeiro milagre não acontece, na verdade, na multiplicação dos pães e peixes. O primeiro milagre acontece na disponibilidade do coração desse menino, de entregar para Jesus tudo que tinha, de colocar nas mãos de Jesus tudo que possuía. Ele deu todo o seu lanche para o Senhor. Ele poderia ter dito para Jesus: Senhor, olha aqui, Jesus, vamos fazer o seguinte, já que o Senhor quer resolver o problema da multidão, vamos resolver, mas eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, eu dou 2 pães e fico com 3, e dou um peixe para o Senhor e fico com o outro. Afinal de contas, esse é meu único lanche, dá tudo.
Eu também estou com fome. Quantos de nós estamos dispostos a colocar tudo nas mãos de Deus? Quantos de nós estamos dispostos a dispor de tudo que temos e dizer: Senhor, nas tuas mãos é melhor. A palavra de Deus nos diz no capítulo 8 de Marcos, verso 35, assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Sabe o que a Bíblia está dizendo, querido? Quando nós retemos para nós aquilo que devemos colocar na mão de Deus, nós nos perdemos. Mas quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, nós colocamos nas melhores mãos, porque as mãos do Senhor têm o poder de mudar todas as coisas. O menino deu todo o seu lanche para Jesus, e ele não ficou com menos do que possuía. Sabe por que eu sei? Porque aquele lanche era suficiente apenas para que ele matasse a sua fome. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que aquelas pessoas, eles comeram até ficarem fartos, inclusive aquele menino. Lá no verso de número 11 diz assim: Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Quanto eles queriam. Ninguém comeu assim com parcimônia. Ninguém comeu assim com educação, assim: não, vou comer só um pouquinho, porque afinal de contas tem muita gente, então vou comer só um pedacinho aqui do pão, um pedacinho só do peixe. A Bíblia diz que eles comeram enquanto queriam. Aquele menino que deu os 5 pães e os 2 peixes, ele não ficou em falta, porque o milagre de Jesus supriu a necessidade dos 5.000 homens, além de mulheres e crianças, inclusive daquele menino. Isso é uma questão de confiança. Quando nós confiamos de fato a nossa vida nas mãos do Senhor, e nós nos entregamos inteiramente a Ele, Ele vai suprir a nossa necessidade, muitas das vezes através da nossa vida, a necessidade de muita gente. Então o primeiro milagre foi quando aquele menino transferiu para a mão de Jesus tudo o que possuía, sem reservas, sem medo, sem constrangimento, consciente que nas mãos de Jesus estava nas melhores mãos. Segundo lugar, a outra etapa do milagre é o fato de Jesus tomar aqueles elementos, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Sabe o que significa, querido? Quando você oferece alguma coisa para Jesus, Jesus aceita. Quando a gente oferece alguma coisa para Jesus, e a gente oferece de coração sincero, quando a gente oferece alguma coisa para Jesus, Jesus aceita. Sabe por quê? Não existe oferta insignificante que Ele não possa usar. Aquilo que Jesus pede para você entregar será sempre dentro das suas possibilidades. Ele não pede o que você não tem. Ele não pede alguma coisa que esteja fora da sua realidade. Eu queria lembrar, pelo menos, de 2 fatos importantes do ministério de Jesus. Primeiro, quando Jesus estava na sinagoga, sentado junto da mesa onde era colocadas as ofertas,
E a Bíblia diz que Jesus viu uma viúva trazendo ao altar tudo que possuía. E Jesus disse para os discípulos: está vendo, olha, ela deu mais do que todo mundo. Em nenhum momento Jesus criticou, disse que não deveria, porque afinal de contas era uma mulher pobre. Não, Jesus, pelo contrário, enalteceu a atitude daquela mulher, dizendo: está vendo, olha, os ricos deram do que estava sobrando, mas ela não, ela deu daquilo que ela tinha, tudo que ela tinha. Jesus usou aquele exemplo para enaltecer a importância da nossa confiança em Deus, sabendo que Deus jamais vai nos deixar sozinhos ou abandonados. Mas há um outro momento na vida de Jesus e no ministério de Jesus, que Jesus aceitou uma oferta. Marcos capítulo 8, verso 4 diz que Maria usou um perfume fino, caro, para ungir a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus falou assim: ela fez tudo o que pôde. Ela fez tudo o que pôde. Sabe o que significa? Que Jesus se alegra quando nós fazemos tudo que podemos fazer e colocamos nas suas mãos a nossa vida por inteiro. Mas o terceiro, então a primeira etapa foi aquele moço ser tocado no coração para entregar tudo que possuía Jesus. Segundo, Jesus receber, Jesus aceitar o pão, Jesus aceitar os peixes, porque Jesus sabia o que ele ia fazer com aqueles pães, e aquele menino não teria prejuízo algum, e ninguém fica em prejuízo em colocar a sua vida nas mãos de Deus. Mas em terceiro lugar, a gente vê aqueles pães e peixes sendo transformados por Jesus. Deus tem a capacidade especial de usar coisas simples para realizar coisas extraordinárias. Eu vou repetir isso. Deus tem a capacidade de usar coisas simples para realizar coisas extraordinárias. Na verdade, esta é uma declaração bíblica. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença do Senhor. Sabe o que isso significa? Que não há nada, nem ninguém, tão pequeno, que não possa ser usado por Deus. Ah, Senhor, eu só sou um pão de cevada, um pão bolorento. Eu só sou um peixinho de sobra de mercado. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tem gente que gosta de ficar se diminuindo. Experimente colocar a sua vida na mão de Deus para você ver o que Deus é capaz de fazer com esse pão bolorento, esse peixinho sobra de mercado. Experimenta colocar na mão de Deus. Jesus transformou, Jesus multiplicou e fez algo extraordinário. Porque não há fome que não possa ser saciada pelo poder de Jesus. A importância desse milagre não está somente no fato de 5.000 pessoas terem sido alimentadas, mas por quem elas foram alimentadas. Aqueles pães e peixes não foram colocados simplesmente nas mãos dos discípulos. Jesus não pegou 5 discípulos de um lado, 12 discípulos de outro, e disse assim, vai distribuindo por aí. Não, não, não. Os peixes e pães estavam nas mãos de Jesus, e era das mãos de Jesus que eles iam saindo, indo para a mão dos discípulos. E a Bíblia diz que enquanto todo o povo estava sentado, foram recebendo pães e peixes, enquanto queriam até que
todos ficaram fartos, enquanto queriam, até que todos ficaram alimentados, diz a palavra de Deus. A mesma multidão que tinha presenciado o incrível milagre no dia anterior, agora estava diante de Jesus, vivendo suas novas necessidades. Porque a única coisa que satisfaz o ser humano por completo não é o milagre que Jesus faz aqui, aqui e aqui. A única coisa que satisfaz o ser humano por completo é o relacionamento pessoal com Jesus. É colocar mais do que os nossos pães e peixes, mas colocar a nossa vida por inteiro, para que Ele possa realizar o milagre que Ele precisa realizar na nossa vida. Quando você está enfrentando uma impossibilidade, deixe-a na mão de quem pode. Jesus pode mudar todas as coisas. Recuse-se a fazer cálculos. Recuse-se a duvidar, a resolver as coisas pela sua própria força, a preocupar-se demasiadamente por conta das situações que estão marcando a sua vida. Em vez disso, talvez nesta noite seja a oportunidade para você dizer: Senhor, estou carregando algo que eu não posso resolver. É difícil demais para mim. É impossível para as minhas forças. Mas eu sei que não representa nada para o Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Tu és o Deus Todo-Poderoso e eu creio no Teu poder. Eu creio nas Tuas possibilidades. Tudo é possível. Tudo é possível para o Senhor. As coisas não são possíveis porque a gente se preocupa. As coisas não são possíveis porque a gente tenta resolver pelas nossas próprias forças. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E se parece impossível para você, peça a Deus. Se parece impossível para você, coloque nas mãos do Senhor. Se parece impossível para você, deixe que Deus tome conta. Se parece impossível para você, é hora de você dizer: Senhor, está em Tuas mãos. Eu não posso, mas Tu podes. Quais são as suas impossibilidades? Este momento é momento de acreditar. É momento de crer. É momento de dizer: todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como das corças, e me fará andar sobre as alturas, porque eu confio no Senhor. Nesta noite, creia no poder de Deus. E se você deseja nesta noite colocar a sua vida, como aquele menino fez com aqueles pães e peixes, eu quero colocar tudo na mão de Jesus. Jesus, só Ele pode resolver. Então tudo vai ser colocado na mão de Jesus hoje.
Eu já tentei com as minhas forças, já tentei com as minhas habilidades, com a minha sabedoria. Descobri que eu não tenho condição. Sozinho não dá. Então, querido, é momento de colocar na mão de Deus. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, diz a palavra de Deus. E se nesta noite você decide fazer como aquele menino, colocar tudo na mão de Jesus, eu quero orar a Deus por sua vida. Feche os seus olhos agora. Eu vou orar. Eu queria que você acompanhasse essa oração comigo. Talvez até repetindo as minhas palavras no seu coração. Se você quiser, você pode repetir essas palavras em voz alta, aí na sua casa. Dizendo: Senhor, eu quero colocar tudo em tuas mãos. Vamos orar comigo? Vamos falar com Deus? Ó Deus bendito, nesta noite, nós reconhecemos que temos necessidades que estão acima da nossa capacidade de resolver. Nós não temos como resolver o problema do pecado, isso está acima da nossa capacidade. Mas existem situações na nossa vida que também estão acima da nossa capacidade. Mas nesta noite, nós queremos colocar a nossa vida inteiramente em tuas mãos. Queremos, ó Deus, confiar plenamente nas tuas possibilidades e descansar o nosso coração em tuas provisões. Queremos deixar para trás o pecado e começar a partir de hoje um novo caminho, colocando a nossa vida por inteiro, completamente em tuas mãos, para que o Senhor faça na nossa vida o milagre, para que o Senhor transforme o que precisa ser transformado, multiplique o que precisa ser multiplicado, para que, ó Deus, a nossa vida seja tomada em tuas mãos e o Senhor possa realizar aquilo que é impossível para nós. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, realiza esse milagre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se nesta noite você tomou essa decisão de fé, nós queremos orar a Deus por sua vida e queremos caminhar junto com você. Tem esse QR Code aqui, no alto do vídeo, e você pega o seu celular e coloque a câmera do seu celular aqui na frente desse QR Code e você vai ser encaminhado para uma página onde você vai colocar o seu nome, você vai colocar o número do seu telefone e você vai clicar assim: eu recebi a Jesus como meu Salvador, ou eu me reconciliei com Jesus nesta noite, porque eu quero colocar a minha vida inteiramente nas mãos de Jesus. Só isso. E nós vamos entrar em contato com você, queremos cuidar de você, queremos orar por você, o Ministério de Oração quer orar por você, o Ministério de Integração quer receber você e a gente quer caminhar junto com você, porque o caminho da vida cristã é um caminho de comunhão. Se você tem dificuldade com o QR Code, não tem problema. Nós temos um número de WhatsApp que vai ser colocado aqui na barra do vídeo. Está aí, ó. O número do WhatsApp da igreja, 26063323. Salva esse número no seu celular e vai no WhatsApp, manda um recadinho para a gente dizendo: eu recebi a Jesus como meu Salvador. Pronto, a gente vai fazer contato com você para que você possa caminhar junto conosco. Você que está nesta noite recebendo a Jesus como Salvador, você que está se reconciliando com a caminhada da fé nesta noite, vamos caminhar juntos.
Deus é maravilhoso e Ele quer cuidar da sua vida. Eu vou convidar o Ministério de Adoração para voltar, para a gente encerrar o culto cantando Todavia Me Alegrarei. E enquanto o pessoal está chegando aqui, eu gostaria de aproveitar esse momento para lembrar a você que no próximo domingo a gente vai celebrar a ceia do Senhor. E uma segunda coisa muito importante que eu queria, antes dessa canção, queria lembrar a você também. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então inscreva-se em nosso canal, aproveite esse momento final do culto para você também se inscrever no canal. Se você conhece alguém que esteja passando por um momento de necessidade e desespero, eu tenho certeza que essa mensagem pode abençoar a vida dessa pessoa, a vida dessa família. Então, encaminhe essa mensagem para que outras pessoas também tenham uma oportunidade de experimentar da bênção do Senhor em sua vida. Dá um like, compartilhe e se você clicar no sininho, você vai receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Todos os dias nós estamos postando um vídeo novo no programa que nós estamos desenvolvendo chamado Café com Fé. É um devocional diário que tem abençoado a vida de muita gente e você é convidado a desfrutar também desse devocional diariamente. Além disso, nós temos material para crianças, temos material para os idosos, né? Nós temos o Ministério Fios de Prata, temos lives da juventude, do Ministério de Missões, temos doses de esperança, enfim, nós temos muitos materiais, fios de prata, temos muitos materiais que você pode usar, você pode partilhar, que certamente vai abençoar a sua vida também. Essa música que nós vamos cantar mais uma vez, ela está baseada nesse texto do livro do profeta Abacuque. Capítulo 13, Abacuque, versos 17 e 18, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então vamos juntos terminar a celebração desta noite cantando Todavia Me Alegrarei. O controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda
todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que bênção saber que não importam as circunstâncias, nós podemos confiar plenamente no Senhor. E ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te agradecer porque nesta noite nós tivemos a oportunidade de reafirmar a nossa confiança no Senhor. Nossos olhos estão firmados em Ti, Senhor, unicamente em Ti. Às vezes, ó Deus, as circunstâncias deste mundo querem falar mais alto do que o Senhor, mas nós rejeitamos essa tendência de olhar para baixo. Nós queremos continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E oramos, ó Deus, para que continuemos firmados na segurança do Teu cuidado em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, que você tenha uma semana debaixo da graça do Senhor, confiando plenamente em Jesus.